Bom, pessoal, muita gente me cobrou para que eu fizesse um vídeo sobre isso aqui, que nada mais é do que a PL da adultização, né? Que assim foi chamado. Essa PL, que é um projeto de lei, para quem não conhece, ela está rondando desde 2024, né? Obviamente, agora com essa questão do Felca na internet aí, isso vai ser se tornou um assunto interessante para os nossos queridos deputados a ser votado, né? Porque até antes disso tava lá paradinha, ninguém fazia nada, e agora que, né, teve essa questão levantada, obviamente por interesses pessoais também, a gente sabe disso, né? Muitos querem voltar nessa questão, tá? Que na minha opinião é sim importante, né? Mas qual que é o impacto que isso vai gerar nos games, né? Tanto no jogo da Konami, como no jogo da EA, ou em outros jogos que usam essa questão de loot box ou pay to win, tá? Que é o que tem realmente no jogo da Konami, da EA Sports no Ultimate Team e por aí vai, tá? Isso aqui não é um canal de política, vocês sabem disso, eu também não sou perito em política, então eu vou falar aqui o que eu li, o que eu entendi e o que pode acontecer. Lembrando também, muitas coisas aqui são baseadas na minha opinião, tá? A gente vai ter que esperar para ver o que isso vai acontecer, tá? Então essa PL fala, né, que inclui cláusulas envolvendo games. Veja o que diz especialistas da área sobre os direitos possíveis e impactos da lei nesses jogos. É importante deixar claro, galera, que a gente está no Brasil, né? E uma PL, um projeto de lei, ele pode demorar um mês para ser votado, pode demorar anos para ser votado e pode não ser votado. Isso depende muito da questão do interesse político, obviamente. Então, desde já deixa seu like, inscreva no canal, né, para você não perder nenhuma informação e me siga nas redes sociais. Eu sou o Renan e também tem meu TikTok para você agora não perder nada. Bom, a gente precisa fazer uma questão, né? A gente precisa ler e entender isso aqui. Vamos lá. Essa lei, galera, é a Lei 2628, tá? De 2022, tá? Que foi aprovada em caráter definitivo pelo Senado na Comissão de Comunicação de Direito Digital, em dezembro de 2024, beleza? Eu separei aqui as partes que eu acho mais importantes, porque a gente tá falando de games, né? A gente quer saber o que isso vai impactar caso for aprovado, caso for aprovado. A gente está no Brasil, galera. A gente sabe que no Brasil existem muitos interesses por trás disso, né? O Brasil, querendo ou não, ganha muito dinheiro também dessas empresas, né? Também tem a questão de imposto, a questão de, enfim, né, de co-participação dessas empresas aqui no nosso território, de acessos virtuais e por aí vai. Então, por mais que seja proibido no Brasil, o Brasil sempre vai pensar no que isso também pode trazer de não benefício financeiro, proibindo essas empresas de atuarem de forma como eles atuam hoje aqui no nosso país, tá? Então vamos lá. O que aconteceria, o que eles querem, né? Se for aprovado, o que eles querem que essas empresas façam, né? Segundo as regras adicionadas pelo relator da Câmara, o jogador deverá obter acesso à recompensa de, no mínimo, um item virtual ou uma vantagem aleatória em cada caixa de recompensa adquirida, proibindo-se as caixas vazias ou que resultem em ausência total de benefício no ambiente do jogo. Vamos lá para o jogo da Konami, tá? Bom, todas as boxes estão lá, todas as boxes mostram todos os jogadores que você pode tirar. Então tem uma box lá de 150 jogadores, ela mostra os jogadores que você pode tirar, e quando você gira, você não tira nenhuma box vazia, você tira. Você pode tirar um jogador cocô? Pode, mas vai ter um dos jogadores que está descrito na box. Então, nesse sentido, a Konami está legalizada perante a essa PL, tá? Pelo menos nessa parte. Vamos lá, segunda parte. O jogador deverá ser informado das probabilidades de obtenção dos itens ou vantagens oferecidas antes da aquisição e será proibida a comercialização, troca ou conversão de itens virtuais obtidos em caixas de recompensas por qualquer forma de moeda corrente, crédito financeiro ou vantagem fora do ambiente do jogo. Para quem vende contas aí, a Konami avisa que isso é proibido. Então, se você vende contas de eFootball, você já não tem moral para querer debater que isso seja aprovado, porque você já está errado. Já começa por aí, tá? Mas vamos lá. A Konami informa a probabilidade de obtenção? Informa. Por quê? Você tem uma box e ela fala quantos jogadores você pode tirar na box. Ela oferece vantagens? Oferece, né? Se você pagar lá 900 giros, você tem direito a 900 moedas você tem direito àquela quantidade a mais de giros, um giro a mais.
Então ela também oferece essa vantagem para você, tá? E ela não deixa você trocar a sua carta, ela não deixa você fazer conversão em moeda virtual, etc. Né? A galera que faz isso de forma ilegal, mas dentro do jogo não é possível fazer troca de cartas. Então a gente fala, quando vai chegar a troca de cartas entre players? A resposta tá aí também. Então a Konami, novamente, galera, ela tá dentro dessa lei aí. Vamos lá. Terceira parte importante. Os jogos também não poderão conceder vantagens competitivas significativas ou desproporcionais em troca de pagamento. E, por padrão, as funcionalidades de interação entre usuários dependerão do consentimento dos pais ou responsáveis legais. Quanto ao uso compulsivo ou excessivo, devem ser adotadas medidas técnicas e administrativas, como limites de compra, mecanismo de alerta e supervisão parental. Vamos lá. Essa parte aqui a gente pode até questionar na questão de ser competitivo de forma desproporcional para quem gasta de quem não gasta. Né? Então o cara que gasta muito dinheiro, obviamente, ele está na vantagem de quem não gasta dinheiro. Mas, ainda assim, o jogo oferece a possibilidade de você ter cartas jogando o game. Ou de conseguir cartas com as moedas do jogo. Então o jogo te dá moedas. Vamos supor, você acumula lá, sei lá, 1.000 moedas, 2.000 moedas, só jogando. Dá pra fazer isso também. E você consegue, com essas moedas, rodar uma box de quem pagou, consegue rodar também. O que seria aqui por exemplo, uma box que só pagando você consegue rodar ela. E aí quem joga sem pagar não tem a possibilidade de jogar. Aí seria errado. Mas como o jogo te dá moedas, você também consegue rodar essa box mesmo sem pagar nada, porque você ganhou moedas do jogo jogando, tá? Então, galera, japoneses podem parecer burros, mas no fundo eles são muito espertos, eles estão dentro da lei em todos os sentidos aqui, tá? Você concorde ou não, eu não estou defendendo a Konami, galera, só estou falando o que é fato aqui dentro da lei, tá? Desse projeto de lei. No Ultimate Team, até onde eu sei, a EA mudou, né? Antes ela não dava, você não sabia o que vinha no pack. Agora você consegue saber o que vem no pack, né? Então eles também foram se adaptando a algumas leis brasileiras aí para não poder se dar mal, tá? Essa lei, ela foi, em alguns países isso é mais severo, tá, galera? Lembrando que a gente tá no Brasil, né? Mas em alguns países isso é mais severo. Se eu não me engano, na Bélgica, foi proibido todo tipo de loot box. Então, se você quer jogar o eFootball na Bélgica, não tem lá como rodar as cartinhas, né? Mas você pode comprar dinheiro, você pode colocar dinheiro lá no jogo e comprar um jogador diretamente, você não precisa rodar nada. Então aparece lá uma carta do Salah, por exemplo, ou do Pelé, pô, você vai lá, paga e compra o Pelé, tá ligado? Mas você não vai ter aquele sistema de rodar e tentar tirar o Pelé na sorte com um giro ou com 50 mil giros, né? Então, eu não acho que vai acabar no Brasil, que FIFA e Konami vão se dar mal, né? Eu acho que vai seguir da mesma forma que já seguem. Pelo que eu tô vendo aqui, eles estão dentro dessa lei, né? Se você, quando assina lá, quando você entra no jogo pela primeira vez, você tem um contrato, né? E muita gente não lê esse contrato, mas esse contrato fala exatamente tudo o que acontece dentro do jogo, das responsabilidades, etc. E quando você clica lá, você tá concordando que o jogo tem loot box, que o jogo tem ambiente pago e etc, né? Então, eu não sei, essas empresas elas não são de fundo de garagem, então eles têm bons advogados, eles se resguardam em todos os sentidos possíveis para que isso seja possível em um máximo de países, né? Como é no Brasil, e um ou outro país que não é, eles dão um jeito de... Mesmo assim o jogo continua tendo, mas obviamente sem a loot box, como a gente conhece aqui, tá? Então, galera, é isso. É uma PL que vai ser votada daqui um mês, daqui um dia, daqui 10 anos, daqui 5 anos. Se vai ser aprovada ou não, a gente também não sabe. E mesmo se fosse aprovada, não consigo ver impactos para a Konami nesse atual momento e para a EA nesse atual momento e formato que eles têm dos seus jogos, tá? E se tiver algum tipo de impacto, obviamente essas empresas têm um tempo para se reestruturar, criar estratégias para mudar o sistema deles, mas deixar de ter o jogo como ele é hoje para EA e para Konami, na minha visão, vendo a lei, lendo aqui, eu acho que isso dificilmente vai acontecer. Ainda mais no nosso querido Brasil, zil. Deixa seu like, sua opinião, quero ouvir você também, é importante ouvir o outro lado da história, né? Se você concorda, discorda, se acha que eu tô errado, deixa aqui, sempre com muito respeito, é importante a gente deixar isso muito claro, beleza? Um grande abraço pra você, é nóis, tamo junto.